Então, boa noite, turma. Tem que só corrigir aqui. Hoje é a aula 3 do curso de MTT, né? Então é a aula 2. Mais uma aula começando. Mesma pegada de sempre. O que vai ser o tema de hoje? Hoje a gente vai tratar do early game. Por que eu quis trazer o early game como terceira aula? Eu vou trazer ele no início, justamente porque a maior parte do pessoal vai ter o direcionamento para não jogar early game, né? Como vocês viram na aula 2, um direcionamento que eu dou e que a maior parte dos times dão é para não jogar o início de torneio, entrar já no registro tardio lá com 50 Big Blinds. Eu expliquei tudo isso na aula passada, não sei se já foi ao ar ela, mas já foi mandado os links, em breve já vai estar ao ar para vocês revisarem. Como eu estou falando para vocês não jogarem early game, e eu sei que vai ter gente cabeça dura que vai querer jogar, eu preciso passar um direcionamento de como jogar o early game, né? Então, o que é o plano de aula hoje? Hoje a gente vai revisar toda a parte de early game, questão de range, vou dar um ou outro exemplo sobre algumas coisas que acontecem no early game, enfim, e passar as tabelas, né, para vocês conseguirem desenvolver sozinhos aí, imprimir, sei lá, né, tem gente que imprime, enfim. O Edson botou essas tabelas aí na tela. Essas tabelas são da minha época de HU Hyper, né? São tabelas de direcionamento de range, né? Mas, enfim, isso aí é de outros cursos, né? Não é nada para nós ainda, né? Bom, mas vamos lá. Primeira coisa. Antes de eu passar para frente, galera, ficou alguma dúvida sobre as aulas 1 e 2? Eu acredito que não, porque ninguém me contatou ainda no Skype, nem no Face a respeito de dúvida. Teve gente que pediu ali para mandar o material escrito antes, teve gente que quis pegar alguma dica extra ou então conversar sobre alguma das dicas. Enfim, nada assim de muita dúvida específica, né? Então, caso tenha, galera, pode mandar aí para mim no chat, que não tem problema. Outra coisa que eu quero pedir na aula de hoje. Vão ter muitas perguntas durante esse estudo. Então, eu vou pedir para o máximo de pessoas responderem, né? A partir do momento que vocês participam da aula, vocês vão estar assimilando melhor o conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, está escrito aí, early game, né? Então, vamos começar a estudar esse tema específico. Primeira pergunta que eu faço para vocês, eu já falei isso nas primeiras aulas. Como que a gente identifica o período de early game? Como é que a gente sabe que a gente está jogando early game em um MTT? Podem mandar para mim no chat aí. Quem souber já manda na lata. Enfim, é algo que eu já falei nas últimas aulas. Eu quero ver se vocês lembram. Afinal de contas, não sei se a aula já está no ar, né? O Edson falou pelo field, beleza. Certinho, é pelo field, mas e como que eu sei que é early game em função do field? Tem que ter mais informação. Eu vou saber ali, ó, por exemplo, é um field de 10 mil pessoas. O field é só que eu sei que é 10 mil pessoas, né? O Marcos aí mandou na lata, né? Se a gente pegar aqui a nossa primeira informação, o early game no MTT vai ser delimitado pelos 30% primeiros a serem eliminados do field. E esse é o early game grosso, é o grosso do early game, né? Quando eu peço para vocês entrarem em registro tardio, como foi falado, é para vocês fugirem dessa parte. Vocês vão entrar, já vai ter caído 30% do field ali já. Então vocês já não vão entrar em early game, entrar ali com 50 big blinds, exatamente como o Edson falou. Eu gosto de trocar essa ideia para ver se vocês estão lembrados mesmo das últimas aulas, né? Enfim, são insights que a gente dá para o jogador e que nem sempre todo mundo guarda, né? Dentro do early game, galera, a gente tem que lembrar de mais uma coisa. Caso eu opte em jogar o early game, existe um período do early game que a gente não pode cair, ou que a gente tem que evitar o máximo de cair. Que vai ser o quê? A finalização precoce. A finalização precoce vai ser o quê? 10% primeiro do field. Esse é um período do torneio que a gente tem que priorizar a segurança a todo custo, né? Então, muito por conta disso a gente fala, olha, se você quer jogar ali o early game, não entra no inicinho então, não. Entra já ali quando pelo menos caiu os 10% primeiros, para não sujar ali as suas estatísticas, beleza? Leandro falou, uma dúvida, se eu cair 30% do field nos blind 10, 20, já passa para middle game?
nos blinds 10, 20? Como assim? Se cair 30% do field nos blinds 10, 20, você já passa pro middle game. Cara, vai ser tudo dependendo do field. Se caiu ali 50% do field, já nos blinds 10, 20, nós estamos em middle game já. Beleza? Bernardo, como a gente abaixa a F? A F seria o que no caso, velho? Essas siglas aí eu fico muito, muito perdido em cima de siglas, mas podem mandar para mim, com certeza eu sei o que significa. Beleza? Só não botar como sigla, aí, beleza? Só mandar no chat aí que a gente troca uma ideia. Mas, só para fechar, beleza, finalização precoce, como que a gente abaixa? Simplesmente jogando mais tight, o início do torneio. Eu pensei que era alto-falante também, velho. Eu já tava falando, tô assim, quase que eu tava pensando em deixar o microfone um pouco mais longe, né? Mas, enfim, se for a questão da finalização precoce, é simplesmente jogar mais tight o início do torneio. Lá no material do EPT, tem lá para o curso Sitting Goal uma tabela de ranges para early game que ela é bem tight. Se você jogar aquele range ali, a sua finalização precoce já vai cair muito. E lembrar, né, uma finalização precoce ideal para Sitting Goal vai girar em torno ali de 3, 4%. Quanto menor, melhor. Para MTTs, se você optar por jogar o early game, vai acabar ficando ali em cima de 5, 5,5. Ela aumenta um pouquinho em função da variância. Né? Você vai jogar mais tempo de early game, a finalização precoce dura mais. Então, em função disso, pode acabar aumentando um pouco a finalização precoce. Tem que fazer volume? Se foi essa a pergunta. Galera, para todo mundo que está no curso, enfim, lembrar de uma coisa. Se você não é regular, se você não é um cara frequente jogando, se você não faz volume, dificilmente você vai conseguir ser lucrativo. Isso aí é um direcionamento que eu dou para qualquer pessoa que vai trabalhar comigo. Não adianta. Já chegou gente para mim e falou assim, Bernardo, estou muito afim de fazer o seu curso. Tem como fazer ele individual, velho? Eu falo, tem sim. Pode ficar tranquilo, tem sim. Aí o cara me pede o plano de aula, eu faço o plano de aula. E aí eu pergunto pro cara quando a gente está começando a fazer o curso. Você está fazendo quantas telas por dia? Velho, de vez em quando eu faço 2, 3. Eu não faço milagre, galera. Com 3 telas, você vai ter que jogar ali o melhor do seu poker e considerar que você não vai tomar bad nenhuma para você ser lucrativo. Então tem que jogar, tem que ir pro plano, tem que fazer volume sim, beleza? Com a estratégia de registrar no registro tardio, a finalização precoce tende a zero? Sim, vai tender cada vez a ficar menor. Mas lembrar que mesmo você entrando no registro tardio, por exemplo, você entra lá no registro tardio você entrou com 15 minutos de registro tardio. Você não quis jogar só os primeiros níveis de blind. Muita gente vai entrar depois. E lembra que é o field que delimita isso. Por exemplo, você entrou no torneio, tinha 200 pessoas. Quando o registro tardio terminou, tinha 10 mil. Você pode cair ali com 1 hora de torneio e ficar dentro da finalização precoce. Né? Então, vai tender a zero na medida que você sempre entre ali com 50 big blinds, sempre jogando um early game ali de qualidade, e aí vai tender a ficar menor sempre. E todas as vezes que você cair, tender a ser bad, ou então ter situações ali que realmente tenderia a ir para o pânico e não tinha escape. Beleza? Esses são os direcionamentos mais padrões que a gente dá. Mas, como eu disse, a estratégia de entrar no registro tardio, ela ainda é a mais eficiente. Hoje eu vou passar uma estratégia para vocês que ela vai ajudar a aprimorar, né, a questão do early game, te dar mais ferramentas, te dar mais possibilidades. Mas sempre lembrar que ainda eu te dando uma estratégia toda pronta, vai depender muito do seu padrão de jogo, da sua qualidade de jogo. Mas a gente vai entrar mais para frente e conversar um pouco mais sobre isso. Beleza? Vamos aqui continuar então com o nosso estudo. Quando a gente pega em Sitting Goal, galera, igual teve uma pergunta aí agora há pouco, perguntando assim, como que eu faço para baixar minha finalização precoce? Esse aqui, galera, é o range para Sitting Goal, para jogar early game em Sitting Goal. Por que a gente passa um range tão curtinho para se jogar em Sitting Goal? Porque a maior parte do pessoal ainda não sabe jogar post-flop quando está iniciando o curso. Então, o que a gente faz? A gente simplifica. Vamos jogar só o topo do range, vamos jogar só mãos que tenham mais valor,
não jogar blefs. Enfim, a gente meio que fecha o range para a pessoa não inventar moda. Esse é o plano, né? Então, a partir do momento que você vai melhorando o seu post-flop, vai melhorando as suas ferramentas, vai melhorando, enfim, a sua qualidade de jogo por completo, você pode encaixar uma ou outra mão, enfim, né? Você tem mais possibilidades. Mas aqui a gente está dando um primeiro direcionamento para early game, né? Que foi o lado do curso Sitting Go regular, beleza? O Edson falou, Azivala off pode abrir do TG? Pode, tá dentro do range aí, pode abrir. Esse range, galera, ele não é um range feito a grosso modo, que eu simplesmente escolhi as mãos. Ele é feito no sentido de você sempre ter um EV positivo. Se você tem um EV positivo, já melhora as suas coisas, né? Teoricamente, você está fazendo as melhores decisões e, consequentemente, tendo mais lucratividade, beleza? Mas lembrar que a nossa lucratividade em early game, ela vai ser bem pequena, porque as fichas em early game valem muito, muito pouco. O Edson perguntou, pode dar call com As e Vala? Depende. Se você está falando de call em chove, não. Mas você pode jogar post-flop com As e Vala. De repente, um cara abriu o Reis do TG, você no TG mais um tem As e Vala. Pode dar call, jogar post-flop. Né? Essa tabela ela nos dá o quê? O range de open raise e o range de call em open raise. Essa é a função dessa tabela inicial, para early position e middle position que está escrito aí em cima. Não vão vacilar nisso, beleza? Né? Para quem tem dúvida no que é isso, lembra lá, tem aula lá dentro do material onde eu explico lá quais são as posições na mesa, o que é early position, o que é middle position e o que é late position. Né? Isso é básico, galera. O nosso curso, por um todo, ele nunca vai ser muito avançado, porque a gente traz o básico mesmo, depois avança mais um pouquinho, e em seguida a gente começa a trazer um conteúdo intermediário para avançado. Hoje a gente vai trazer do básico até o avançado. Vai conseguir abranger todos esses níveis de jogo, beleza? O Leandro falou, nunca confunda isso. Pois é. Confundir isso aí, galera, é uma pedida para você fazer merda. Porque se você confunde as posições na mesa, em teoria, você vai estar abrindo sempre range errado. Eu mando para você lá, olha, do cutoff você pode abrir tal mão. Se você não sabe onde fica o cutoff, não adianta nada, né? Bom, a segunda tabela que eu passo no range de early game para Sitting Go é essa daqui que é para late position. Ela inclui um pouco mais de mãos, alguns pares a mais, mas continuamos com um EV positivo. São mãos, né, nessas duas tabelas a gente tem mãos que vocês não vão ter dificuldade para jogar post-flop. Ou seja, acertou o valor, continua na mão. Não acertou, vai de check, valoriza o showdown. O vilão acelerou demais, folda. Porque a nossa estratégia vai ser sempre não cair em early game e em finalização precoce. Beleza? Em MTT, isso não vai mudar. A partir do momento que você é um jogador ainda mais básico, mais cru, esse seria o range normal de se jogar. Joga fechadinho, tudo mais. Afinal de contas, quando você entra em um MTT, você vai ter ali mais de 100 big blinds no primeiro nível de blind. Né? Se você conseguir vomitar todos esses blinds, é porque você está jogando muito mal. Então, primeiro passo, galera, para quem está jogando MTT, assim como em Sitting Go, é melhorar o quê? O early game. Melhorou o early game, vamos para middle game. Depois de middle game para late game. E como é que eu posso saber se o meu early game está ok? Sempre vai verificando ali, ó, a porcentagem de queda que você tem dentre os 30% primeiros do field. Se ela está uma porcentagem muito alta em relação ao middle game e ao late game, com certeza você está jogando mal. A partir do momento que você colocou ali uma porcentagem bacana ali, ó, você tá, por exemplo, você tem 11, 12, até uns 15% de finalização entre os 30% primeiros. Isso aí ainda não é ruim, é um padrão. Lógico, você sempre tender a baixar isso, né? Mas na medida que você conseguiu ajustar essa parte de early game, você vai para middle game. Aí chegou em middle game, você vai trabalhar aquilo tudo lá, da mesma forma, para depois ir para late game, beleza? O Rob falou, na review do Antena ele fala para abrir todos os pares por 7 valores. Procede em MTT? Depende muito. A questão é de abrir todos os pares em early game para Sitting Go é bem relativa. Por exemplo, se você está em início de mesa,
No primeiro nível de blind, você recebe um 2-2, eu não vou te aconselhar a abrir um mini raise ou abrir ali a size padrão. Porque você não vai trincar, basicamente vai trincar uma a cada 7 vezes, e esse spot não vai ser lucrativo no longo prazo. Agora, se você abrir um 7-7 mais, já tem um EV positivo, né? Para MTTs, se acalmem que a gente vai mexer muito nisso. Lógico, eu estou trazendo isso aqui, galera, porque é uma recordação que a gente tem do curso de sitting goal regular. Não é necessariamente os ranges para MTT. Calma que a gente vai chegar lá, né? A gente vai etapa por etapa subindo aí a questão do early game. O Edson falou, Bernard, middle game o range é por stack? Não. Depende muito, né? Se você está muito deep stack, vai poder abrir mais o seu range, mas em middle game vai girar em torno do stack efetivo, né? Então, se o stack efetivo está baixo, você vai ter ali algumas combinações de mãos que você vai poder abrir. Se o stack efetivo está alto e você está deep, você vai poder abrir mais ainda o seu range, mas vai girar em torno da stack efetiva, beleza? E não da sua stack, tranquilo? Mas middle game nós vamos ter aula também em cima disso. Podem ficar tranquilos. Por enquanto a gente vai tratar do early game, porque é o primeiro passo, beleza? Bom, galera, ninguém vai ter dúvida aqui. Isso aqui já teve aula, a gente já tratou desses temas. Tudo muito simples. Todo mundo que começa a trabalhar comigo inicia com esse range. E todo mundo que começa a trabalhar comigo vê que a finalização precoce cai muito a partir do momento que usa esses ranges. Beleza, isso é um avanço já. A qualidade do seu game deu um upgrade. Vamos para o próximo slide. Bom, aí eu trouxe em cima estratégia de GTO para early game. Vocês lembram que eu virei para vocês e falei o seguinte, essa aula vai abranger o cara que é muito cru até o cara que já está no intermediário ali para avançado. Então, prestar bem atenção e lógico, todos vocês vão precisar ter um pouco de senso crítico. Eu não conheço o jogo de vocês, eu não tenho tanto contato com vocês. Muitos aí me chamam, me veem durante o grind, ficam mandando no chat, mas eu acabo nem vendo em função das telas que eu jogo e da forma que eu jogo por ser sobreposto. Então, às vezes os caras me perguntam, Bernardo, estou jogando bem, você me viu na mesa lá, joguei a FT inteira com você. E eu falo, putz, velho, eu nem sabia que era você, velho. Agora que você me falou, né? Então, vou trazer aí um pacotão. Então, sejam autocríticos para saber o que vocês podem fazer e o que não podem, beleza? Primeira coisa, galera. Quando a gente está jogando early game, a gente tem que se fazer essa pergunta. E eu queria que a maior parte de vocês respondesse. Quais são as mãos que você mais vai extrair no early game, galera? Quando vocês pensam em mãos que vocês vão extrair muitas fichas, vocês pensam em quais combinações? Mandem para mim no chat aí, quero escutar vocês. O Edson falou dama, dama mais. O que mais? Só dama, dama mais, dama, dama, rei, rei e asas? Vamos ver o que mais que o pessoal pensa. Natan falou asas, rei, rei, dama, dama e as rei. Tranquilão. Vamos ver, eu quero escutar mais gente. O Edson botou o as rei também. Vamos ver aí, ó. O Carlos pares baixos, trincados. Beleza, também é interessante a colocação. Eu quero ver o máximo de pessoas respondendo isso para quebrar alguns paradigmas, beleza? Para quem acompanhou a minha aula 2 sobre MTTs, a gente trouxe alguns teoremas que podem começar ali a vingar, né? O Leandro falou 10, 10 mais, Azivala solta demais e Azidama. Tranquilão. Bom, galera, o Edson falou 9, 9 mais e Azivala mais. Show de bola. Essa é uma primeira pergunta que direciona muito em como está o seu nível de jogo, né? Nessa questão de senso crítico de como eu vejo o early game em MTTs, né? É só uma dica que eu dou extra, para vocês meio que refletirem. Vocês, atualmente, ainda estão aí desenvolvendo. Agora, se coloquem no lugar de um negreano da vida, que tem ali uma capacidade fora do normal. Se ele olhar para o early game da mesma forma que vocês, ele vai estar se igualando ao nível de vocês. Então, ele tem que pensar fora da caixa, correto? Então, galera, daí que vem um pouquinho desse GTO. Eu vou explicar ainda o que é isso, vou explicar como que é feito, mas é para vocês verem que existem níveis de jogo. Vamos para a segunda pergunta. Qual que é o range de tribet em early game, galera? Mandem para mim no chat aí. A gente falou que existem mãos que vai extrair mais. Mas e o range de tribet?
Leandro falou As, Rei e As-Rei. Beleza. Lembrem-se que a gente não está jogando Fit and Go, nós estamos jogando MTTs. Dama, Dama mais e As-Rei. Show. As-Rei, Dama, Dama mais. Pessoal no topo do range. Beleza. Antes de eu ir para a tabela em si, eu vou querer fazer uma pergunta que também é muito boa e que eu, né, lá no time no time que eu trabalho, né, no Raid, eu pergunto para todos os caras que estão iniciando. Tá dentro do formulário, inclusive. E que é uma coisa boa. Galera, de 1 a 10, vocês se consideram, sendo 10 profissional e sendo 1 recreativo, máximo, né, o fish pesado, vocês se consideram de que nível? Mandem para mim no chat aí também. Eu sei que tem gente que já trabalha comigo aí já e que vai estar num nível melhor, mas eu sei que essa autocrítica é necessária para essa aula, beleza? 6, 2, 3, 5, a galera ali tá na média ali, ou então um pouquinho abaixo. Eu gosto de perguntar isso aí porque eu boto no formulário para inscrição de time, né? Qual que é o seu nível de 1 a 10. E aí eu recebo algumas respostas tipo 10. E aí eu vou procurar o nick do cara no Shark e o cara tem 2K negativo. E aí eu me pergunto, como assim, galera? Como que pode não ter um senso crítico, assim, né? Tipo, o cara é super loose e se dá 10 em questão de qualidade. Como assim, né? Como isso é possível? Mas beleza, galera. Tudo isso aqui influencia no range de tribet. Se você tem um nível de qualidade de game 8, 9, você tem um post-flop muito melhor do que um cara que se considera nível 3, né, nessa escala. Então, de repente, um cara que tem um nível 9 vai tribetar muito mais. O cara que tem um nível 7 vai tribetar um pouco menos. O cara que tem um nível 5 vai tribetar bem menos. E o cara que tem nível 3, de repente, vai tribetar sempre só o topo. Né? O Márcio nos 50 centos, 9 players, 8, 9, beleza, show. Eu não posso falar que não é. Lá você tá dominando o field. Se você bate o field, com certeza você tem uma qualidade boa lá, ué. Mas, galera, vamos aqui pro foco. Esse aqui, galera, é a tabela de range para o curso regular. Ou seja, lá no curso regular eu direciono o seguinte, olha, jogando o Sitting Go, você vai poder tribetar essas mãos em early game. O que fugir dessas mãos, tender a ir mais de call, ou então, de repente, desligar a mão quando não acertar o bordo, né? O flop, turn, river, enfim. Sempre jogar de forma mais segura, não transformar em blefe. Isso aqui é o range padrão, né? Que a gente passa para todo iniciante. Então, acaba entrando no que muita gente falou, né? Dama, dama mais e as-rei. Muita gente respondeu na lata, inclusive, né? O range de tribet é esse, né? E lembrar, galera, que a gente está tratando aqui agora de MTTs e a gente vai começar a explorar esse quesito de GTO. Né? Eu vou explicar ainda o que é ainda. Calma, eu sei que tem gente perguntando assim, mas que porra é essa que é GTO? O Bernardo está falando toda hora GTO aí. Eu não sei nem o que a sigla significa. Né? Mas calma que a gente vai chegar lá. Call in for bet com rei rei mais, beleza. Só sei o que é GTA. Também é boa. Né? Mas vamos continuando. Bom, galera. Essa daí, galera, são a maior parte do range que os jogadores vão estar tribetando no early game. Se vocês puxarem lá de um field de 10 mil pessoas, praticamente ali 75, 80% do range só vai tribetar essas mãos. Isso aí eu estou sendo ainda bem baixo. Que daria para colocar aí uns 85, até 90% do field tribetando sempre esse range em early game, beleza? Uma teoria dos jogos? Sim, mas calma que a gente vai chegar lá. Por enquanto, a gente está só aí meio que dando uma revisão geral, né? Por que eu gosto dessa revisão? Se você ainda considera que o seu jogo está muito cru, continue com essa base de jogo. Isso aqui vai favorecer você jogar mais middle game, que é o primeiro foco. Se você tem o seu early game mais ajustado, você vai jogar mais middle game, né? Então, a partir do momento que o seu game já está mais aprimorado, você já tem um nível mais avançado, né? Intermediário para avançado, já vai começar a poder entrar o GTO. Então vamos continuar aqui. A estratégia de GTO, galera. Primeiramente, GTO vai ser a teoria do jogo ideal. Mas eu vou explicar o conceito ainda no próximo slide.
Mas eu vou trazer algumas surpresas para vocês. Se eu estou falando que existe uma possibilidade de jogar um early game diferente, eu teria que trazer um range de tribet diferente. Porém, antes disso, só voltando nesse slide daqui, eu perguntei para vocês aí quais são as mãos que vocês mais extraem no early game. Só um direcionamento que eu preciso dar para vocês antes. Peraí, deixa eu só botar no silencioso isso aqui. Bom, galera, quando você tem as e rei, vamos lá, simulem na cabeça de vocês aí. Vocês têm as e rei. E aí, você abriu o raise, tomou 2 calls, no bordo veio as rei 2. Teoricamente, você vai extrair muito? A resposta eu sei que é rápida, você não vai extrair muito. Beleza? Assim como quando você tem as no early game, a chance de você extrair pouco ou quase nada é muito pequena, porque você vai tribetar e vai representar sempre um range muito forte. Né? Rei, mesma coisa. Dama, mesma coisa. E teoricamente, com essas mãos, a gente vai poder ir para o pano. Né? Lembrando que, olha, se for pré-flop, priorizar ali uma questão ali de as, rei. Né? Mas, enfim, lembrar que as mãos que a gente mais extrai no early game, no middle game e no late game não são o topo do range. Não vai ser os azás, não vai ser os rei, não vai ser dama, nem as rei. Isso aí eu já falei até, inclusive, na última aula, mas em early game, isso se justifica ainda mais, porque as fichas não valem muita coisa. Beleza? Então, lembrar disso. A partir do momento que você só tribeta o topo, a chance de você extrair com esse topo não vai ser tanta. Porque você vai estar sempre representando o topo e jogando só de maneira segura. Beleza? Então, só dando um direcionamento extra. Se a gente for pensar em mãos que extraem, eu não vou falar qual o range por enquanto, mas são mãos que extraem, são aquelas que são bem escondidas e que flopam bem. São exatamente isso. O Nathan falou, mas não pode jogar de call com Azaz e Rei. Claramente, nós não vamos jogar de call, mas se você só tribetar o Azaz e o Rei, o seu jogo vai ficar extremamente explorável. A partir do momento que você só tribeta Azaz, Rei, Dama e As Rei, teoricamente, se você me tribetou e eu tô com As e Vala, eu vou foldar sempre. Você não extrai de mim. Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Quando vocês pensarem em mãos para extrair, né? Lógico, se você não tem um post-flop ajustado, se você não tem uma qualidade de game boa ainda, foquem nesse range padrão. Agora, se o seu game já está um pouco mais acima, já está com uma qualidade bacana, se você deixar sempre só esse range, a tendência é que você comece a tomar muita note, né? A HUD vai facilitar a leitura sua ainda, então, tipo, o cara vai olhar para suas stats e vai conseguir identificar isso facilmente. E aí você não vai conseguir extrair nada em early game com essas mãos. Então, para a gente deixar o nosso jogo inexplorável, vai entrar essa questão do GTO. Né? Eu vou explicar como que é feito isso. O Edson falou aqui, Bernardo, quando a gente tribeta com As e Rei pré-flop e não bate nada no flop. Bom, em MTTs, vai depender do que, de quantos vilões são, de qual o tamanho que ficou esse pote, do que você está conseguindo representar nessa mão, de qual que é o range do vilão em função da posição dele. Se, por exemplo, o cara abriu do TG, você tribetou ele do TG mais um. Aí não veio o As nem o Rei no flop. Não bateu nada. Né? Em teoria, qual que é o range que o cara abre do TG? Ele vai abrir ali um 10 mais, talvez um 9 mais, As e Rei e As e Dama. Se ele deu check, possivelmente você pode até se betar o blefe. Né? Tomou volta, desliga a mão. Lembrar que, olha, early game, a gente pode se aventurar mais. Mas se a gente tem tem que ter sempre um pré-requisito, que é pensar em range, beleza? Mas calma lá, galera. Vamos com calma aí que a gente vai chegar ainda mais longe. Eu trouxe aqui, então, qual que seria um range de tribet em função de GTO. Eu acredito que quando vocês olharem para esse range, vocês vão falar assim, mas como assim, Bernardo? Você está pedindo realmente para eu jogar dessa forma? Né? Vamos lá. E aí, galera? Ó, olha que belo range. Eu sei que alguns de vocês estão olhando para cá e falando assim, o Bernardo é maluco. Mas isso é comprovado, galera. Eu vou tribetar um 3 e 2, Bernardo. Tribetar um 4 e 2.
E aí a galera tá pensando assim, como assim? Que isso, o Bernard tá maluco, né? Mas agora é só vocês pensarem o seguinte, essa surpresa toda de vocês aí, com esse range, ela se faz justa pelo simples fato que vocês nunca iriam pensar que esse é o range de tribet. Correto? Rafael, dá para tribetar isso contra o UTG? Calma que a gente vai chegar lá. Calma. Isso aqui é um range padrão. É aquele range máximo, né? Então, lembrando que com esse mesmo range a gente pode fletar, a gente pode ir de call. É um range de tribet? Sim, mas não necessariamente só de tribet. Logicamente não é um range de forbet inteiro. Forbet só ali o topo. Azar, rei, dama-dama e as rei, né? Dependendo do dama-dama dá para fletar ainda em early game. Mas o que eu quero que vocês vejam com essa tabela aí, galera, é que é um range que ninguém tribeta. Em teoria, no microlimit, ninguém tribeta isso em early game. Porque quando a gente tribeta, a gente quer jogar sempre o topo do range. E aí vocês já pensaram em começar a jogar o spot em early game? Ao invés de vocês jogarem ali as suas cartas necessariamente, vocês jogarem a sua posição na mesa, vocês jogarem o que vocês representam de cartas, ou até a própria imagem do vilão em early game, a maior parte de vocês ficou tão bitolada com a aula de early game feita lá no curso Sitting Go que nunca pensou que isso seria possível. Mas lógico, se eu passo isso aí na primeira aula lá no curso Sitting Go, o cara vai ficar assim, maluco, vai falar, velho, como assim? Calma, vamos devagar, né? Por isso que eu digo, né? E eu pedi pro George até falar isso lá com o pessoal que começa a assinar, né? Tipo, inicialmente, porque eu sei que vai ter muita gente que não vai ver o curso regular, depois o turbo, depois o MTT, vai pular já direto pro MTT. Infelizmente, galera, vocês têm que ver todos os degraus, beleza? Bernardo, a diferença de equidade do 7.7 para 8.8 é tão grande assim? Calma. Isso aqui é uma questão nem de equidade, é de se jogar o spot. Com 7.7, você não vai querer transformar esse possível... No caso, nem é o 7.7, né? O 8.8, por exemplo. 8.8 a gente não vai querer estar transformando ele tanto em blefe. Post-flop, por exemplo. Né? Então a gente joga mais um 7 value, né? Com 8.8, 9.9, 10.10, vala-vala, porque ainda tem a possibilidade de vir um bordo baixo e a gente conseguir ali extrair fichas. Agora, com 7.7, entre você transformar em blefe pós-flop, transforma em blefe pré-flop. Beleza? Isso é um direcionamento que faz o seu jogo ficar inexplorável. Para quem tiver interesse, comece a contar quantas vezes eu vou falar inexplorável nessa aula. Porque é a questão do GTO, beleza? O Maxwell tem que sentir fraqueza no oponente para tribetar esse range, quais informações para fazer o move. Não necessariamente, às vezes a gente nem vai ter informação do vilão, às vezes é a segunda mão que a gente está jogando contra ele. Aí, o que é foco de vocês pensarem, galera, é que as fichas em early game, elas valem muito pouco. Vocês estão lá no blind 10, 20, o cara abriu 60, você vai tribetar ele 150, por exemplo, e 150 com uma stack que você tem para trás de 3.000, não representa nada. Né? Caso não dê certo, caso você tenha que desligar a mão, isso aí não vai servir de nada. Na verdade, vai servir de uma coisa, de uma forma de estaquear os vilões, de criar informação sobre eles, de sujar um pouco a nossa imagem. Enfim, é tudo uma questão de deixar o nosso jogo inexplorado. Beleza? É mais para tomar o controle da ação como agressor? Também. E jogar o spot. Por que é interessante vocês começarem a pensar em GTO agora? Para vocês começarem a tirar o peso da equidade das cartas. Lembra da aula passada? Como eu falei lá, de 10 mãos que vocês jogarem, em média, 7 não vão ter showdown. Se não vai ter showdown, o que vocês precisam fazer? Contar uma história convincente. Para um dos meus alunos aí que eu peguei para fazer análise segunda-feira, eu estava vendo as mãos dele, e eu vi que ele estava com um game muito bom no pré-flop, um game muito bom no flop, e um game péssimo no turn. Simplesmente ele não estava com frequência de segundo barril, e às vezes ele ia lá e dava check flop e mandava um primeiro barril ali no turn,
quando ele não conseguia representar nada. Vou dar um exemplo melhor. O aluno tinha lá a V-Rei, né? Nem era early game, era middle game, né, no caso. Ele abriu o raise, tomou um call. Aí vem um bordo baixo, 2, 4 e 8. Né? Ele foi lá e deu check, né? O vilão deu check behind. No turn, dobra o 2. E aí ele resolve betar. E aí eu pergunto para ele, você quer representar o quê? Que você checa flop e beta turn. Então, galera, lembrar disso. GTO vai estar aí muito mais para tirar essa parada da equidade das suas cartas. A maior parte das vezes vocês não vão ter que mostrar elas. Contem uma história convincente que vai funcionar melhor. Beleza? Galera faz muito isso, famoso bet na dobra. Sim, isso é um leak. Cá para nós é um leak. Aí toma tribet por blefe, larga a mão e o cara tipo não tinha nada, porque tá só te explorando. Beleza? É um movimento reverso. E principalmente se tiver chipado. Eu deep stack, velho. Veio o bordo dobrado, o cara não consegue representar nada desse bordo, ele lidera turn, ou então sai mandando o primeiro barril no turn, vai tomar tribet. Vai tomar tribet. Beleza? Mas, galera, o importante é realmente quebrar esse paradigma. Olha, lembrar, eu estou jogando o spot. Só que a partir desse momento, eu tô trazendo para vocês uma possibilidade de jogar o spot em early game. É só para vocês verem. Aqui eu não deixei especificado a porcentagem do range que isso aqui abrange, mas já vai girar em torno de mais de 25%. Se é mais de 25%, a nossa action em early game vai aumentar muito. E agora pensem só, vocês aumentam a action em early game, ficam chipados lá, de uma forma que vocês até sujaram sua imagem. Vocês triplicaram em um spot com 4 e 3, que vocês tribetaram, trincaram o 4, ficou super ali camuflado esse 4. O cara foi até o final ali com o 8-8, achando que estava na frente, e enfim, você ficou deep. Você tomou note da mesa inteira que você tribeta com 4 e 3. E aí em middle game você volta para um game mais tight, para explorar o quê? Essa imagem que foi feita no early game. Então, tem que pensar em degraus, galera. Por isso que eu gosto que vocês reavaliem sempre as suas próprias stats, beleza? Leandro falou que se pode tribetar com 3 e 2 suited, por que não pode tribetar com qualquer as? Por conta do range de call. É só vocês pensarem o seguinte, você tribeta um as e 2. Em teoria, você vai tomar call do quê? De muitos outros ases. E aí, além de você ter que representar range forte, das vezes que você acertar o as, você vai poder estar atrás. Aqui o seu range está totalmente camuflado, totalmente escondido. Lembra dessa parada aqui, ó, galera? Ó. Aqui, ó, que eu voltei aqui, ó. Fiz questão de mostrar qual que é o range que você vai mais extrair no early game. O range que você vai mais extrair são o quê? Mãos que flopam muito bem e mãos que estão extremamente escondidas. O cara nunca vai te dar um 4-3 numa tribet. O cara nunca vai te dar um 3-2 numa tribet. Enfim, esse tipo de range equivale a uma trinca. Por exemplo, eu trinquei o 2 e o cara acertou o as, dificilmente ele vai largar. Então, lembrar disso, galera. O direcionamento da aula inteira de hoje é em cima disso. Mas eu quero explicar ainda mais, e um pouco mais, abrangendo um pouco mais o assunto, a questão do GTO, beleza? Bom, deixei aqui, ó. Mãos de valor são aquelas que flopam bem, que têm uma boa jogabilidade no pós-flop. E são mãos que dificilmente seu adversário vai colocar no seu pedaço de range. Esses são ingredientes que permitem stalkear algum adversário. Ou seja, fazer o maluco pular na lança, ou então sujar a sua imagem para ele pular na lança quando vier o seu azar, né? Tudo isso influencia. Leandro, as mãos especulativas extraem muito também, porque no early game a gente vai ver mais river por ser mais barato, tem mais chance de fazer jogadas boas com essas mãos. Também, concordo. Mas ninguém me fez uma pergunta ainda. Eu achei que eu já iria estar recebendo essa pergunta nesse momento. Deixa eu só ler aqui o que o Marcos mandou. O que vejo nisso é que jogamos por blefe quando o flop vem alto e por valor quando vem meio e baixo. Sim, também. Aqui no caso, a gente vai estar jogando simplesmente o spot e o que a gente pode representar. Se a gente tribeta um 4 e 2 e vem um as, nós vamos jogar ali por blefe representando esse as. Se a gente tribeta um as
de maneira standard, né? Quando vem um as, de repente, a gente pode checar, né? Para, de repente, extrair de range mais fraco, né? Mas criam mais opções para vocês. É só vocês pensarem o seguinte, enquanto a gente tinha essa estratégia daqui, tá vendo? Vamos voltar lá. Enquanto a gente tinha essa estratégia daqui, que ela é super inflexível, você tem ali uma, duas opções ali de possibilidade de jogo, agora você tem, pô, mais de 25% do range, com range de tribet, jogando o esporte, explorando os vilões, e agora você já pode falar assim, cara, eu tô começando a entender o que é o GTO. E toda vez que vocês pensarem em GTO, já liguem ao quê? Jogo inexplorável. Jogo ideal. Beleza? Eu lembro, pô, eu fiz várias deve ser pergunta. Como assim não fiz a pergunta ainda? Calma que é a pergunta que é mais, que eu achei que seria a mais direta possível aqui para quem está participando da aula. A pergunta seria, e o 88 até Vala Vala? Ainda não, mas eu vou explicar o 88 até o Vala Vala. Bernardo, quando a gente é tight agressivo, jogar com esse range é muito difícil. Sim, mas você tem que entender o seguinte, qual que é o range de jogador tight agressivo? Tem jogador tight agressivo é esse aqui, que vai abrir o range, vai abrir o open range e defender com aquele range e tribetar com esse. Porém, quando você está jogando MTT, você não pode se dar o luxo de ser uma imagem única. Assim como eu falei na aula 2 do curso de MTT. Você tem que estar ali, meio que andando dos dois lados. Você é um pouco tight agressivo em tal momento, você é loose agressivo em outro, para deixar o seu jogo inexplorável. Nós vamos comer, ó, eu tocando o GTO toda hora aí. Eu tô mandando o GTO para vocês, quero que vocês engulam isso. Beleza? Sobre o 88 até o Vala Vala. O 88 até o Vala Vala, galera, são mãos que a gente vai optar mais por ir de call. Vamos jogar para slot. Porque se a gente tribetar todos os pares, teoricamente, às vezes que a gente trincar também, não vai extrair tanto, né? Porque a gente vai começar a tomar muito note, né? Então, esse Vala-Vala até 8-8 são mãos que têm uma certa jogabilidade post-flop, que pode ficar como top pair, né? E mesmo quando não ficar top pair, a gente tem ali a questão do nosso showdown, né? O showdown value, né? Controlando o pot, jogando um small ball, se for necessário, beleza? O As-Dama também, boa pergunta. O As-Dama, seguinte, podemos tribetar o As-Dama? Até podemos, mas, de modo geral, o flat para As-Dama em early game vai ser mais eficiente. Por que disso? Eu prefiro ir de flat pré-flop para tribetar quando eu acertar o board, com As-Dama e As-Vala, do que tribetar pré-flop, não acertar o board e ter que mandar ali por blefe esse bet. Né? É meio que para balancear o nosso range. Olha, mais uma vez a gente querendo colocar a questão de deixar inexplorável. Né? Enfim, é GTO, galera. GTO puro isso aí. Mas a pergunta que eu queria ter escutado aí, eu sei que ela fica um pouco camuflada em cima de um curso que é de MTTs, mas e aí, Bernardo, posso jogar isso aí em City Go? Alguém pode me responder o que acha a respeito disso? Eu vou falar inexplorável hoje até o final da aula. Vocês vão sair daqui, pô, com raiva dessa palavra, vocês vão jogar esse range aí só para poder falar, Bernardo, seu desgraçado, eu joguei de maneira inexplorável. Foda-se. Mas a pergunta que eu quero fazer é realmente essa. Dá para fazer essa mesma estratégia em Sitting Goals? O Nathan falou, pensei nisso, mas Sitting Goal, a stack inicial é curta para fazer isso. 1.5K inicial é diferente de 3K ou 5K. Beleza. Bom, galera, seguinte. Em Sitting Goals, se você estiver jogando volume reduzido, né? Jogando ali 6 telas, 8 telas, você pode aumentar o seu range de tribet. Logicamente não vai ficar esse range por completo. Mas, por exemplo, pode começar a tribetar com pares mais baixos, para não ficar sempre representando ou sempre querendo jogar por 7 value. 10 e 9, valete 10. Não precisa necessariamente ser no início, ali nas primeiras mãos, mas ficou mais deep. Ó, primeira mão do torneio. Você está lá na primeira mão do torneio, vem um azar, você quadriplicou. Você está lá com 5K de fichas em early game. Pode usar esse range. Beleza? Esse tipo de range aqui, ele é eficiente na medida que você tenha mais espaço para jogar. Você estando deep em early game, pode sujar sua imagem.
É só vocês pensarem o seguinte, olha, eu tô com 4K aqui em early game, num torneio de 45 players. Se eu for jogar tribetando sempre o meu Azaz, o meu Rei, o meu Azirrei, teoricamente, eu nunca vou sujar a minha imagem. E eu vou sempre ter aquela estratégia, eu vou ter sempre aquela aparência, né, em early game de jogador tight. E às vezes é bom dar uma sujada nisso. Depois que você começa a tomar muita note, você começa a não extrair tanta ficha em early game, os caras ali do $1 para cima, vocês começam a ver que endurece um pouco. As mãos que você tem de muito valor, você tem que meio que pensar bem fora da caixa para conseguir extrair muito. Então dá para fazer adaptações. Logicamente, lembrando que você tem que filtrar ali o seu nível de jogo. Se o seu nível de jogo ainda não está tão alto, foque no básico, beleza? Esse range só quando conseguir uma dobra? Não necessariamente. Nós vamos chegar ali num próximo tema que eu vou trazer uma outra informação. Mas, eu vou guardar a sua pergunta aí. Quando dobra, fica mais fácil de utilizar esse range. Agora, não necessariamente precisa ser só quando dobra, beleza? Vamos aqui continuar aqui que eu vou responder essa pergunta com um pouco mais de bagagem em breve. Bom, vamos agora entrar numa questão do GTO puro, né? GTO vai significar Game Theory Optimal. Em português básico, é a teoria do game ideal, né? O game inexplorável. Em teoria, seria, vou passar aqui até para o próprio conceito, né? O jogo ideal seria o quê? Aquele jogo onde você sempre vai estar com um EV positivo. Em teoria, seria uma linha no gráfico ali para quem tem um PT4, a linha do EV ser uma crescente sempre. Isso é fácil de se fazer? Não. Já adianto para vocês que não é, né? Mas as pessoas estudam cada vez mais a fundo o GTO para fazer o seu EV ficar sempre potencializado. Vai estar sempre apontando para cima, sempre em uma questão exponencial ali, né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, se o seu EV está ficando positivo, sempre, em teoria, o seu profit vai continuar ficando positivo junto. Pode até ter algumas oscilações, mas lucrativo você vai ser, afinal de contas, matematicamente você está sempre na frente do vilão. Isso quer dizer que eu vou estar na frente com um 4 e 3? Não. Você não vai estar enxergando um 4 e 3 suited. Você vai estar enxergando um Azaz, porque você está jogando o spot. Então o GTO ele não vai priorizar necessariamente a nossa equidade das cartas, mas a equidade que a gente representa. Beleza? Muita gente fala que sabe o que é o GTO, tem gente que acha que joga de maneira adequada o GTO, tem gente que dá curso sobre GTO e que às vezes é um puta curso de como ser tight agressivo e fala que é GTO em cima disso, né? O GTO vai tratar exatamente de uma estratégia de jogo, galera. É só vocês verem, eu trouxe uma informação a mais hoje. Eu trouxe um conceito extra. Eu trouxe uma opção extra, que é uma de tribet com um range diferente, né? Que pode ser utilizada, de repente, em early game, para sitting goals e MTTs, né? Então, é uma questão de estratégia. Mas a gente tem que aliar mais coisas, beleza? Mas, por enquanto, o conceito é bem simples. Em teoria, pensar no EV positivo em função da equidade que a gente representa. Ah, mas Berardo, o que é isso de equidade que você representa? Abre aqui, ó, vou liberar a tela aqui. Deixa eu liberar aqui o desktop. Abre o PokerLab, ó, PokerLab não, o Equilab. Abre o Equilab e você pensar o seguinte, dessa posição aqui, eu tribeto o quê? Eu tribeto isso aqui. Beleza, o cara que abriu o Open Raise, ele abre o Open Raise com isso aqui, que seria, por exemplo, o range Open Raise. Em função desse range, a equidade minha é de 63%. Então, eu não estou jogando as minhas cartas. Eu estou jogando a equidade que eu represento. Guardem isso. Vai ser fundamental para deixar o seu jogo ali cada vez mais difícil de se ler. A partir do momento que você tribeta um 4 e 3 e tribeta também um Azaz, assim como várias outras combinações de mãos, fica muito difícil eu especificar um range de tribete para você. Eu posso jogar 1000 mãos contra o Marcos. Se eu tiver um range de tribet de 5% do range, beleza, são poucas combinações.
quando ele me tribetar, eu vou saber mais ou menos o que eu estou enfrentando. Agora, se eu jogo 100, se eu jogo 1000 vezes com o Marcos e ele tem um range de tribet de 25%, fodeu. Porque eu não vou conseguir saber onde eu estou na mão. Isso é o GTO. Beleza, galera? E aí, ó, deixei até o resumo. Em resumo, é uma estratégia para deixar o seu jogo inexplorável. Mais uma vez, eu vou acabar contando quantas vezes que eu falo inexplorável. Continuando na questão do GTO. Eu deixei um exemplo aí. Ó. Vamos pensar o seguinte. A gente está no blind 15-30. Vilão deu raise do MP. Ele fez lá 75. Você ali do MP2, você aplicou uma tribet ali de 167 com 7 e 8 suited. Vamos deixar aqui no equilíbrio aberto. Está aqui no MP2, vamos limpar essa parada toda. Vamos botar aqui, ó. 7 e 8 suited. Foi isso, né? O 9 e 8 suited. 7 e 8. 7 e 8 suited. Beleza. Vamos continuando aqui com a nossa análise. Com esse tipo de mão, a ideia é fazer sempre um tribet baixo. Já deixo isso claro. Quando eu estiver jogando early game dessa forma, galera, vamos priorizar sempre a size mais baixa de tribet. A gente pode tribetar em early game de 2.2 até 2.5, se não me engano, em posição. Então faz 2.2, beleza? Seja por valor ou por blefe, para padronizar o nosso range. O nosso range não, a nossa size. Beleza? Lembrar que o nosso foco não vai ser ganhar essas 150 fichas aí, 165, 162 fichas, não, 167, né? Nosso foco não é esse. O nosso foco é induzir o vilão a errar. Ou então sujar um pouco a nossa imagem e, de repente, por exemplo, puxar um pote dessa tribet e dar showdown. Dar aquela sujada mesmo, para quando vier valor a gente conseguir estaquear outros vilões ou até mesmo esse mesmo vilão, né? Ou seja, a gente vai estar sempre jogando o spot. A gente utiliza essa imagem mais loose para, em outros períodos do torneio, seja middle game, late game, FT, não importa o momento, a gente poder, de repente, voltar a acertar arte agressive e explorar essa imagem mais loose. Beleza? Isso aqui é um exemplo bem básico de se lembrar aqui, ficou só um erro aqui da questão da 150, 167, né, no caso. Mas o foco central não é nem puxar essas fichas, porque não vai representar nada. Ganhar esse pote, não ganhar, pouco importa. O que vai importar é o que a gente está conseguindo representar nessa mão para os outros vilões. Conseguiu puxar? Ótimo, puxou ali um pouquinho de ficha. Se quiser mexer com o psicológico do vilão, dá o showdown. Se não quiser, continua camuflado. Enfim, e a partir do momento que você se envolve mais, vocês lembram da questão do VPIP e do pré-flop raise. Seu VPIP e pré-flop raise vão aumentar. E às vezes você vai chegar em middle game com o VPIP e pré-flop raise ali de repente, ali 25/19, 29/22. E aí os caras vão tender a ser mais loose com você também. E aí quando vem o azar, mão das glórias, né? Extrai o máximo possível. Mas vamos continuando, isso aqui é só um exemplozinho. Bom, na sua definição vai ser o jogo ideal. Mas a gente pode fazer isso sempre? Em teoria, galera, se eu virasse para, vou dar um exemplo, para o Marcos, né, no caso, direto para ele. Marcos, você vai jogar 100 torneios. Desses 100 torneios, você poderia jogar 100 vezes esses 100 torneios com essa mesma pegada? Sempre tribetando com esse range, sempre fazendo esses moves? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para o Marcos, mas vale para todo mundo. Vocês podem sempre jogar só dessa forma? Ou seja, priorizando o GTO a todo custo, quero jogar sempre dessa forma. Mandem para mim no chat se vocês acham que sim ou que não. Beleza, o Marcos já falou que não, né? O que eu quero que vocês pensem com isso, galera? O Edson já falou que sim. Bacana. É bom ter um embate aí de ideia. O GTO é lucrativo, isso eu vou garantir para vocês. O jogo ideal, teoricamente, é o jogo que você vai ganhar dinheiro. Só que não vai ser 100% dos esportes. Porque vai existir outros tipos de estratégia, galera. Não só o GTO. O GTO ele vai ser lucrativo porque ele visa a lucratividade em cima da equidade
né, que a gente representa. Porém, não é só isso, né? Vão ter mais coisas que a gente vai ter que pensar. O Marcos, eu acho que eu vou cair muito no erro fazendo isso. Tranquilo. Tenta a cabeça não que no final da aula eu vou dar um direcionamento final. O que eu quero que vocês pensem? Existem outras estratégias. Beleza? E aí eu vou pensar o seguinte, galera. Qual seria a estratégia que vai se aliar ao GTO? Quando vocês pensam em estratégia no poker, vocês pensam sempre no quê? Em tight aggressive, em loose aggressive, enfim, o básico, né? Que é de acordo com a HUD. Porém, o GTO, assim como outras estratégias do gênero, não tratam disso. Eles vão tratar de uma questão de estratégia em cima de um jogo como um todo. Você é tight aggressive em alguns spots. Você é loose aggressive em outros spots. Mas qual que é a sua estratégia geral? O GTO, ele traz uma estratégia para te deixar inexplorável com um EV sempre positivo. Isso 100% das vezes não vai ser necessário porque existem outros fatores que estão dentro do jogo. E essa outra estratégia que é aliada ao GTO vai se chamar Explo. Isso aqui, galera, eu acho que quase ninguém de vocês já ouviu falar. Se alguém conhece o que é essa estratégia, só manda para mim no chat, ó, eu sei o que é. Agora, se não conhecem, só mandou, nunca ouvi falar disso. Eu gosto de trazer coisa que não tem aí no mercado de fácil acesso, justamente para um dia que vocês trocarem uma ideia aí, vocês vão jogar um live aí com um monte de carinha que se acham os bons. E aí vocês chegam lá e falam, não, eu vou estar jogando um pouco mais de GTO hoje, aliado a um pouco mais de Explore, porque auxilia um pouco mais o meu game. Então, cara, quando você fala um trem desse aí para um cara que é regularzinho de um live, o cara vai olhar para você e falar assim, toma cuidado com esse cara. Ou esse cara é muito doido, ou ele é muito bom. Ter edge em cima do field sempre vale a pena, beleza? A questão do Explore, galera, é bem simples, bem simples. O nome em si deixa meio camuflado, né? A questão do nome da estratégia. Porém, todos vocês conhecem. Eu garanto para vocês que todos vocês seguem essa estratégia, né? A questão é que vocês não sabem a nomenclatura e não sabiam como aliar isso ao GTO. Então vamos pular aqui, ó. O que seria essa estratégia? Simplesmente jogar explorando as tendências, explorando os notes que vocês têm e os erros que os vilões cometem. Isso vai ser aliado à questão do quê? Se o cara é tight aggressive, se o cara é loose, se o cara é donkey, se o cara é maníaco. Adianta você jogar de forma ideal, né, que seria o GTO puro, contra um cara que é maníaco. Você vai ir lá tribetar um 4-3 suited, por exemplo, contra um cara que é maníaco ou um cara calling station. Ele vai te dar call, porque ele não está pensando em range. Ele acerta o segundo par ali no flop, você vai tribetar não, c-betar, porque está explorando um range que teoricamente você representa, e que é forte, mas o cara não está pensando em range, ele só viu ali, acertou o segundo par e ele gostou do segundo par. E ele vai ficar te dando call até o river. Então, o jogo ideal tem que ser aliado ao quê? As tendências da mesa, as informações dos vilões, as stats da HUD, os próprios erros que os vilões cometem, né? Tudo isso aí vai auxiliar vocês. Então, por isso que eu gosto de trazer essas duas estratégias juntas na mesma aula. Por que eu falo isso? Tem muito coach que se gaba de dar aula de GTO. Aí o cara ensina... Imaginem só, vou dar agora um outro exemplo. Eu ensinei o Natan hoje só a parte de GTO. Falei com o Natan assim, Natan, você pode tribetar aqui, ó, com esse range, cara. Esse range aqui é show para tribetar, porque no jogo ideal, isso aqui funciona. Seu EV vai ficar positivo, porque você vai estar representando a sua equidade. E aí o Natan chega e fala assim, caralho, paguei um coach muito foda. Ele tá me ensinando a tribetar um 4-3. Porra, eu vou botar isso no jogo ali e eu vou ser o melhor. Né? Espalha para todo mundo que aprendeu o GTO. Mas na verdade, cara, se você não aliar o GTO à questão da estratégia de explore, não vai ajudar em nada.
beleza? Simplesmente porque se você não observa as tendências, as nodes e a HUD, jogar GTO pode ser um tiro no pé. Né? E eu não quero ver nenhum aluno meu aí tribetando, range grande, para perder dinheiro. Eu, particularmente, dos meus alunos particulares aí, ou de times, eu não tenho nenhum jogador que está devendo, que está ali no negativo. Mas não é porque o cara sabe GTO, não é porque o cara simplesmente faz o que eu peço. É simplesmente porque quando ele está jogando, ele está observando as tendências, está observando as notes que eles têm, olhando a HUD, e aliado a tudo isso, ele pega as informações que eu passo. É igual eu já mandei de muito feedback. Eu falei assim, eu não prometo que eu vou te deixar milionário, mas eu prometo que eu vou te fazer, vou te fazer ganhar dinheiro. Pode ser 1 centavo lá, mas ganhar dinheiro no verde você fica, beleza? Então, sempre aliar essas duas informações. Ah, Bernardo, eu jogo 25 centos. No 25 centos é um field mais fraco. Compensa jogar o GTO? No 25 centos não tem necessidade, porque jogando só valor lá você já é lucrativo. No 1 dólar vai ser uma parada que é atrativa. Você vai conseguir explorar mais, se envolver mais, deixar o seu jogo mais inexplorável. E em função disso, se você tem um post-op bom, uma bagagem de jogo boa, de repente você pode ganhar ainda mais dinheiro. Ali no 4,50 para cima, já vai ser mais uma necessidade de jogar um GTO, tanto no early game, middle game e late game. Porque a partir do momento que você está tratando com jogadores que também são bons, se todo mundo jogar igual, ninguém ganha dinheiro. Vai ser sempre uma questão de sorte. Né? Ou você tem um pouquinho de equidade a mais, o seu range de push ser um pouquinho mais ajustado. Então tem que pensar fora da caixa, beleza? Bom, e aí a gente vai chegar na última parte da aula de hoje, e é a parte que vai ser um pouco mais nova para vocês, né? Que eu vou trazer os ranges por posição, beleza? O Marcelo, nos MTTs, em todos os níveis de buy-in, devemos aplicar o GTO? Boa pergunta. Seguinte, quanto menor o buy-in, maior a tendência de ter jogadores maníacos, jogadores fishes, enfim, ou calling station, né? A ideia é o seguinte, você está jogando micro-limites muito baixos, só utilize o GTO se você tiver informação dos vilões. Ou então estiver observando aquela mesa mais a fundo, com um foco maior, para saber se vale a pena ou não. Caso você não consiga ter esse feeling ou esse foco, vá utilizando o GTO de maneira gradativa. Aumente um pouquinho só o range de tribet. Coloca ali no seu range de tribet, por exemplo, alguns conectores naipados só. Só um 10,9, um 8,9 e um 7,9, um 7,8. Só para que você iniciar o seu progresso. A partir do momento que você for tendo mais confiança, você vai começando a abrir o range e já sabe, o limite do range é aquele. Beleza? O Edson falou, você não joga com a gente o GTO nos 25 centos. Dificilmente, cara. Quando eu jogo GTO no 25 centos, é quando eu abro ali 4 telas para fazer grind coletivo com os meus alunos, que aí vai lá e entram 25, 30 alunos meus no 25 centos, nos mesmos torneios. E aí, se eu jogar ali só o basicão, vai tender a eu não explorar eles. Aí eu coloco mais GTO no jogo, porque eu considero também que os jogadores já são um nível um pouquinho melhor, né? Mas quando eu estou jogando ali 25% meio que padrão, não utilizo GTO não, né? Até porque não tem necessidade, beleza? E falando em grinds coletivos, antes de eu passar o range aqui, já dei essa dica várias vezes pro pessoal da escola. Vou postar lá em breve para a gente fazer um grind coletivo pesado para poluir de verdade ali, o 25 centos, 1 dólar ali, ó. Eu mandar para todos os meus alunos e todo mundo da escola ali, ó, eu só passo o horário. Ó, galera, 21 horas. Todo mundo registrando nos torneios tal e tal. E aí só vai dar a galera ali um pouco do nível melhor. E, enfim, vai virar um home game teoricamente do PS, né? Onde o PS está fazendo. Mas é bem interessante de se fazer para conhecer o pessoal. Eu, particularmente, quando rola a grind coletiva assim, eu avalio os alunos. Às vezes eu vejo um cara que está se destacando muito, chamo para participar de algum projeto meu. Enfim, tudo isso é válido, beleza? Mas, continuando aqui para a gente fechar a aula, né, com chavinha de ouro aí,
que é para fechar a questão do GTO. Quando a gente pensar em GTO, eu trouxe um range de tribet, mas a gente tem que ter um range de open range também. Lógico que isso aqui para MTTs, beleza? Seguinte, o TG. Tá do TG lá em MTTs, ou TG mais um, né, no caso. Esse é o range padrão para se abrir um open range. Ah, Bernardo, mas eu não tenho confiança para abrir todo esse range. Beleza, como eu falei, vai abrindo gradativamente. Mas lembre-se, você tá lá com 3.000 fichas, com 5.000 fichas, você pode se envolver mais, você pode jogar mais pós-flop. Lembrem-se dessa dica. A maior vantagem que vocês têm não é no pré-flop, é no pós-flop. A maior parte dos jogadores não sabem jogar pós-flop. Vocês sabem quando você betar, quando não você betar, vocês sabem os ranges que vocês representam, os ranges dos vilões. Enfim, priorizem vocês a se envolverem a partir do momento que o seu pós-flop já te dê confiança para isso. Esse aqui é o range padrão do TG e do TG mais um. Vai envolver todos os pares, e, enfim, o topo ali do range também. O Marcos falou, e se pegar tribet, call e jogar pós-flop, pelo que entendi? Bom, seguinte, eu não vou estar trazendo, por enquanto, a questão do range de tribet, né, para call, né, call em tribet. Mas, se não for size desajustada, né, aquela size, por exemplo, você abriu ali 2.5, 3x, vai ter aula sobre size bet, a próxima aula é sobre size bet, né? Mas abriu ali 3x, o cara te tribetou uma size que é padrão, de repente você pode defender, ainda assim jogar pós-flop. Se o pote ele se envolveu 1, 2, 3 vilões, você tem muitas odds, manda bala, joga pós-flop. Alia tudo isso à informação que você tem do vilão também. Por exemplo, o vilão tem um perfil pet agressivo. E ele praticamente nunca me tribetou em early game. Não sei se ele viu essa aula, né? Mas, se ele não tiver visto, de repente ele está tribetando um range muito forte, só foldar. Early game, vamos se dar o luxo de jogar mais pós-flop. Em casos de tribet, vamos sempre reavaliar, beleza? Do TG e o TG mais um, fica basicamente esse range. Por que eu quero que vocês comecem a abrir um open range até com um 2-2? Para jogar o spot. Lembram dos detalhes mais básicos? O que a gente abre de raise do TG e o TG mais um, em teoria? O topo. As, rei, dama, dama, vala, vala, 10, 10, 9, 9, as e rei e as e dama. Se a gente teoricamente iria abrir só esse range, a gente pode representar esse range pós-flop, mesmo quando a gente tenha um 2-2, você beta por blefe, né? Lógico, sempre pensando no range do vilão, beleza? Se do TG a gente está abrindo esse range, do MP o nosso range tem que ser ainda maior. E aí vai entrar todos os ases, o ase 5 off mais, praticamente todas as brodas encaixando ali rei 9, dama 9, valete 9, 10 9, para se dar ao luxo de poder acertar uma sequência, porque é uma mão mais conectada, assim como todos os pares. Galera, lembrem de um detalhe. Eu vou passar até o range de LP e depois eu vou dar algumas considerações finais para fechar a aula. Esse range é range de GTO. Se você não ali se adaptou ainda à questão de post-flop, se você não tem tanta segurança, volte ao range padrão lá, o mesmo range do curso regular de Sitting Goal, beleza? A partir do momento que a sua confiança for melhorando, você for criando mais qualidade de jogo, vai aumentando o range gradativamente. É só vocês pegarem o seguinte, vou passar o exercício no final, vou passar primeiro aqui o range de LP, que aí vocês vão conseguir ter um direcionamento de estudo depois da aula. Esse aqui é o range de LP. Em LP nós vamos abrir muita coisa mesmo. Se a nossa melhor situação, se o nosso maior edge está no pós-flop, temos que abrir muita coisa. Então aqui, ó, ainda trouxe aqui o adendo, né? Que é importante lembrar que quanto maior o seu range de open range, maior a necessidade de saber jogar pós-flop. Por isso eu gostei de perguntar no início aqui da aula, qual que é o seu nível de jogo, né? A sua autocrítica. A partir do momento que você tem essa autocrítica, você vai montando ali o seu range. E aí eu vou trazer agora um exercício para vocês fazerem após aí a aula, enfim, para vocês realizarem como estudo extra.
Simplesmente peguem ali uma review não, né? Um MTT aí que você tenha jogado e comece a observar o range que você abre do TG, o range que você abre do MP e o range que você abre do LP. Dentre esses ranges, vocês comparam com esse range que eu passei aqui de GTO. Na próxima sessão que você for fazer, você vai lá e encaixa pelo menos ali uma ou duas mãos. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem básico. O cara que está iniciando o curso, super engessado ainda. Ele ali no TG, ele só abre o Azaz, o Rei-Rei e o Azir-Rei. Simplesmente essas 4 combinações. E ele viu eu passando a aula hoje que ele pode abrir do TG mais combinações de mãos, mas ele não se sente confortável para abrir todas. Então, qual que é o pedido que eu vou fazer como exercício? Vai lá e coloca ali, por exemplo, o As-Dama e o Dama-Dama. Coloca mais 3 combinações. E vai olhando ali como é que vai se desenvolver o seu post-flop, abrindo um pouco mais o range. Se você se sentiu confortável, se não se sentiu. Deu tudo certo? Encaixa ali o Rei-Dama. Aí vai subindo o range gradativamente. Faça esse exercício. É muito importante vocês saberem como vocês estão jogando. Esses daqui são os ranges máximos. Se você pegar um cara que vai jogar um GTO o tempo inteiro, ele vai jogar esse range aí padrão. Porém, o cara que vai jogar o GTO ali 60% das vezes, 40% das vezes, ele vai minar esse range aí pela metade. Vai minar aí 40% desse range. O importante é, ó, o que eu quero que vocês não façam em early game, em MTT. Abrir range que não está marcado aqui na posição. Ah, todo o TG, quero abrir um As 10. Está fora do range. Não abra. Se nem por GTO está valendo a pena, simplesmente não abra. Lembra, é só vocês lembrarem do seguinte. Se eu não abro esse As 10 do TG, existe um motivo. O EV, para colocar esse EV positivo, vai ser muito difícil. Ele sempre vai tender no máximo a break-even, porque é a borda do range. Agora, aconteceu um raise do MP e você tem um As 10, um As 9, sei lá. Enfim, até que o As 10 e As 9 não. Por exemplo, você tem ali seu 10 e 9 e teve um raise do MP. Você tem a oportunidade de jogar essa mão não só de call, você vai poder tribetar. Eu quero trazer mais opções de jogo para vocês. Lembrar que, mais uma vez, não está no range, galera. Não é range de open range. Lembrar que esse é o range máximo. Beleza? Não necessariamente vocês precisam utilizar isso ao pé da letra. Vão aumentando gradativamente. Caso vocês não tenham confiança no jogo, simplesmente continuem com essa estratégia daqui. Até vocês começarem a ter mais bagagem. Que é essa estratégia mais simples de todas. Beleza? Estou com finalização precoce muito alta ainda. Comece com esse range. Começou a desenvolver mais ali, sua finalização precoce caiu, viu que o game deu uma melhorada, tô pegando mais middle game, comece a encaixar mais mão. Beleza? Bom, turma, muita coisa nova, estratégias novas, coisas para se fazer em early game que não tinham antes. Os ranges já estão todos mastigados aí para vocês. Enfim, com toda coisa nova, geralmente não é fácil de se colocar no jogo. Vai requerer adaptações, não vai ser da noite para o dia que vocês vão conseguir ficar ali com o GTO 100% adequado. Porém, já são coisas novas para se trabalhar, beleza? Eu estou sempre à disposição para tirar dúvida, para trocar ideia. Eu sei que é muita gente, às vezes eu demoro lá 4 dias, 5 dias. Muitas das vezes as mensagens vão para o spam e eu acabo vendo muito depois. Mas sempre que dá eu respondo, eu deixo o meu Skype direto aí disponível. Tá na primeira aula, aqui, ó, na primeira slide aqui, caso alguém queira adicionar. Enfim, tudo isso daí, galera, vocês têm essa liberdade. Eu posso jogar Dama 10 off por GTO no MP2 e depois foldar um Rei Valete no MP1 seguido? Cara, depende da informação que você tem do vilão, velho. Simplesmente isso. Lembrar, o GTO está sempre aliado ao quê? A estratégia de explore. Conseguiu aliar essas duas ferramentas, né, essas duas estratégias, vai te fazer ter um range mais aprimorado.
Se você está numa mesa muito lock, abriu uma vez ali, passou. Abriu a segunda, passou. Eu vou abrir a terceira, eu vou abrir a quarta, eu vou abrir a quinta. Mas eu abri a primeira, não passou. Abri a segunda, não passou, utilizando o GTO. O que eu vou fazer? Voltar para o básico. Geralmente tem que se observar as tendências da mesa, beleza? É exatamente o que eu estava falando agora, Edson. Você perguntou, esse range tem que escolher o vilão? Do TG, por exemplo, a gente não vai ter como escolher muito vilão. Porque simplesmente a gente vai ser os primeiros a falar. Mas a gente vai ter a possibilidade de saber como que está essa tendência de mesa. Abriu uma vez, se passou, beleza, uma mesa mais tight. Abriu uma vez, tomou tribet, teve forbet, outro cara chovou, um monte de maníaco, pronto, já vi que tem uma tendência ali dessa mesa ser meio louca. E aí GTO talvez não vai ser tão a pegada melhor, né? Então, pensar bem nisso, beleza, galera? Bom, a aula de hoje é exatamente isso, muita coisa nova mesmo. Quero ver vocês tentando colocar isso no jogo. Para o pessoal que já trabalha comigo mais próximo, também pode utilizar aí, como eu falei, em sitting goals aí, quando tiver mais deep, pode começar a tribetar mais, sujar um pouco mais a imagem mesmo. Enfim, tudo isso aí vai ser útil, né, no longo prazo de vocês. E procurarem aí realmente sempre ter uma autocrítica. Né? Não adianta querer jogar GTO se não tá com o básico bem feito. É aquela parada, né? Vou lá, tô abrindo por GTO aqui um range mais amplo e tô ficando perdido no pós-flop. Se colocou nessa situação, volta pro básico. Beleza, galera? Bom, turma, ficou mais alguma dúvida? Vou abrir aí mais uns 5, 10 minutinhos aí para trocar uma ideia geral, caso tenha dúvida. Ou não necessariamente só sobre GTO, ou só sobre essas estratégias, coisas do off-poker também. Sempre abro esses 5, 10 minutinhos. Como eu falei, vale muito a pena marcar esses grinds coletivos. Vou estar postando lá na escola, torço para a maior parte do pessoal participar. Ouvi um dos meninos mandando aqui no próprio chat, falando que é interessante até pelo próprio fato de fazer review depois, sim. Pensa só, se a gente está 30 pessoas ali fazendo um grind coletivo, quando você for fazer uma review ali, seja com 5, 6 pessoas, a tendência é você ter muito mais informação sobre os vilões, e até a questão de lapidar o jogo, né? Enfim, tudo isso aí é bacana, é útil, e eu vejo que não exploram isso de maneira correta ali na escola. Muito post de boom ali que não agrega em quase nada, umas mãos que teoricamente postam como dúvida, mas estão postando só para ter certeza que foi bad. E em função disso, quando eu vejo que é bad, eu não dou análise. Eu particularmente já não estou dando análise quase nunca lá, porque é muita mão postada, né? E eu sei que é pouco estudo em cima, né? Mas vocês podem fazer isso aí, aproveitar muito mais o grupo de estudo lá. Galera, é 500 pessoas que tem lá. Vocês mandarem lá assim, vou fazer uma review em 5 minutos. Às 2 horas da manhã, eu tenho certeza que 2 pessoas aparecem, né? Enfim, bom, não vou ficar prolongando muito isso, mas postarei lá, assim que eu marcar um próximo grind coletivo. Se ficar alguma dúvida, galera, vocês podem mandar agora. Enfim, middle game muda muito do que já foi visto hoje. Cara, vai mudar. Não necessariamente a questão de open raise, questão de tribet, não é bem isso. Mas o middle game vai mudar muito as ferramentas, né? A questão do floating, a questão do steal, do próprio re-steal, né, também. Tribet, forbet, fivebet, né? Tem que ter tudo isso no nosso arsenal, né? A gente nunca tratou ainda de fivebet, mas para MTTs a gente tem spots para isso, até o próprio forbet também, né? Bernard, o range de MTT vai ser sempre esse? Não, isso aqui é só o range de early game, beleza? Mas para MTTs, o range de early game já está pronto, beleza? Agora, o próximo passo para as próximas aulas vai ser o quê? Assim como no curso de Sitting Goal, a gente vai tratar size bet, depois middle game, depois late game, depois reta final ali, né? FT. Nós vamos analisar algumas FTs. Vai fechar esse módulo, depois nós vamos tratar das ferramentas. Tratou as ferramentas, lapidou tudo. Terceiro módulo, eu vou trazer o método de review em MTTs, né? E vou trazer umas 2 ou 3 aulas aí, não fazendo a review, mas
umas 2, 3 aulas de análise de mão que foi jogada pelos alunos, porque é para criar um paralelo de quando começou o curso e de como está ao final do curso, beleza? Então o plano é esse, né? A metodologia vai ser essa. Tranquilo, galera? Ficou mais alguma dúvida, turma? Se não tiver ficado, a gente vai encerrar por aqui. Como eu falei, a aula que seria às 10 horas hoje, infelizmente não vai ter como, mas semana que vem aí, vamos estar junto de novo. Enfim. E pro live, usa o GTO? Sim, no live a gente tem que usar mais ainda, porque a gente vai ver muito menos mãos, né? A partir do momento que no online, ali, por hora, a gente vai ver em torno aí de umas 60, 70 mãos, no live nós vamos ver 15, né? Então, se torna mais necessário ainda a gente ir para o jogo, né? Então, early game no live tem que se envolver, lógico, sempre priorizando ali uma questão da segurança, identificando os vilões, pensando nas informações que você tem. Enfim, no live isso vai ser muito, muito utilizado. E é o que é um diferencial dos grandes jogadores, né? O pessoal que é profissional aí, joga GTO, early game, middle game e late game em live, porque é necessário, né? GTO, em teoria, galera, esse jogo ideal, ele favorece a uma pegada mais luz e agressiva. E cá para nós, no jogo live, é necessário você ser mais agressivo, beleza? Bom, acredito que deu para te responder, Eric, mas qualquer coisa, se tiver mais alguma dúvida em cima disso, pode mandar para mim no chat aí, que a gente ainda troca uma ideia. Mas a gente vai acabar finalizando após isso aqui. E, galera, queria desejar aí Feliz Natal aí para vocês. A gente ainda vai ter aula antes do Ano Novo, então Feliz Ano Novo ainda não, né? Mas Feliz Natal para todo mundo, aproveitem as festas aí. E semana que vem a gente está de volta, beleza? Então, show de bola. Aquele abraço aí para todo mundo. E até mais.